Olá, eu sou o Pedro, sou graduando em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e vou apresentar um pouco da minha pesquisa intitulada Panafricanismo Cubano ou Terceiro Mundismo Revolucionário, Lutas Anticoloniais Africanas e Consciência Afro-Cubana no jornal Notícias de Hoy, com recorte aí entre 1964 e 1965. Bom, nessa pesquisa eu procuro analisar a aparente contradição entre a política externa cubana para o continente africano em meados dos anos 60 e a política racial interna do Estado socialista. Eu digo aparente contradição, pois essa relação foi lida por boa parte da historiografia nesses termos. Ou seja, de um lado, um vanguardismo terceiro-mundista da política externa cubana para o continente africano, porque a partir de 1964, Cuba de fato dá um giro africano na sua política externa, buscando se aproximar de diferentes movimentos anticoloniais e governos recém-independentes na África, com o objetivo de enfrentar o imperialismo em um terreno longe de casa e assim tentar romper com o isolamento político, econômico, diplomático advindo do bloqueio imposto pelos Estados Unidos e pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que já tinha tomado forma, quase acabada ali em 1962. Então, Cuba vai se aproximar desses processos de liberação nacional que estavam em ebulição em todo o continente africano. O historiador Hakim Adi vai caracterizar esses processos como uma segunda fase do panafricanismo, ou seja, aquele projeto panafricano que vinha se constituindo desde o século XVIII na diáspora africana, em especial no Caribe, e que vinha tomando forma desde o início do século XX, né, com a Conferência Pan-Africana, sucedida por diversos congressos pan-africanos e por diferentes correntes políticas, ideológicas, econômicas, que tinham como base a ideia de emancipação e unidade da diáspora e da África rumo à libertação negra. Esse projeto vai entrar numa segunda fase, no pós-Segunda Guerra Mundial, tendo como eixo central justamente a independência e unidade dos países e povos do continente africano. Cuba então vai se inserir nessas lutas como parte do seu projeto terceiro-mundista. No entanto, no âmbito interno, o Estado socialista cubano ele vinha promovendo uma política racial que estava fundamentada numa ideologia de democracia racial, ou seja, uma ideologia que negava a existência do racismo ou da raça enquanto uma categoria histórica socialmente operante na realidade cubana e que também, a partir dessa ideologia, reprimia e suprimia qualquer afirmação de uma identidade afro-cubana que era vista como uma ameaça à identidade e à unidade nacional. E, portanto, buscando analisar essa aparente contradição entre as políticas interna e externa do Estado socialista, eu me voltei por um grupo político específico que disputava os rumos do Estado revolucionário, que era o Partido Socialista Popular, o PSP. O PSP ele foi fundado em 1925 como o primeiro partido comunista de Cuba e, curiosamente, ao longo da história republicana de Cuba, nas décadas de 30, 40 e 50, ele foi talvez a principal forma de ferramenta política da luta antirracista em Cuba e da organização política afro-cubana, pautando uma concepção ali de articulação entre raça e classe na luta de classes cubana, que era bastante original, inclusive para o próprio movimento comunista internacional e latino-americano, mais especificamente. Depois de anos na clandestinidade, durante a ditadura de Fulgencio Batista, o partido voltou à ativa e foi fundamental para a construção do novo Estado revolucionário. No entanto, no processo de unificação e centralização das forças revolucionárias no novo Estado, o partido ele foi dissolvido em 61, mas os seus militantes e quadros continuaram a fazer a disputa política. A prova disso é que o jornal do partido, o Notícias de Hoy, continuou a ser publicado até 65, com a fundação do novo Partido Comunista de Cuba. E nesse jornal, a cultura política dos antigos comunistas, os socialistas populares, manteve-se viva. E justamente tomando esse grupo como um possível espaço privilegiado para poder analisar essa aparente contradição entre as políticas interna e externa da Revolução, eu analisei no jornal o noticiário e as reportagens, artigos, enfim, todas as produções que
liam essas experiências de lutas anticoloniais em África. Até o momento foram mapeados, catalogados, analisados 1.033 recortes do Jornal Notícias de hoje referentes às lutas anticoloniais em África, mas também à questão racial de forma mais ampla em outros países. E para poder analisá-los, eu utilizei métodos qualitativos e quantitativos a partir de dois indicadores principais. O primeiro, referente ao projeto político, classificado em terceiro-mundismo, panafricanismo e direitos civis, para o caso do cenário das lutas do movimento negro estadunidense, e a existência ou não de menções à questão racial nessas produções presentes no jornal. Cruzando esses dados, eu pude perceber que, na maior parte desses recortes, de fato, eles se referiam aos processos políticos em África, ou seja, o continente africano tinha uma centralidade inegável na publicação. No entanto, na maior parte desses casos, essas produções eram inseridas dentro de uma chave terceiro-mundista mais ampla, sem fazer menção ao panafricanismo ou mesmo à questão racial. Ainda assim, o panafricanismo, aqui entendido enquanto uma referência a uma ideia de unidade africana ou de uma dimensão racial nas lutas de libertação dos povos da África, conectados às lutas da diáspora, o panafricanismo ele tem uma presença crescente na publicação, embora sempre minoritária com relação ao panafricanismo. Isso talvez seja um resultado da própria institucionalização do panafricanismo no continente africano, principalmente a partir da criação da Organização da Unidade Africana em 63. E também ficou muito nítido que existe uma correspondência muito clara entre os países com uma maior visibilidade no jornal e os estados com os quais Cuba vinha desenvolvendo uma aproximação, né, ou que tinha uma posição mais estratégica no seu projeto terceiro-mundista no continente. Com relação à questão racial, ela é bastante minoritária nesses recortes mapeados e, em geral, ela vai se manifestar de forma mais evidente apenas para o caso da cobertura das lutas do movimento negro nos Estados Unidos, no contexto da luta pelos direitos civis, ou então em casos de regimes de segregação racial mais explícitos e de forma institucional na África, como o caso da África do Sul e da Rodésia do Sul. Bom, a partir desses dados, que por hora se referem apenas ao ano 64, visto que a pesquisa ainda se encontra em andamento, eu tenho apontado para a conclusão de que, diferentemente do que alega boa parte da historiografia, não havia uma contradição entre as políticas interna e externa do Estado Revolucionário, ao menos para os anos 60. Porque, na verdade, o que parecia haver era uma projeção da ideologia de democracia racial interna para a política externa, para o modo como Cuba lia as lutas anticoloniais em África. Isso se dava de duas formas, tanto pela inclusão desses processos de libertação nacional numa chave terceiro-mundista mais ampla, que não necessariamente apelava para o panafricanismo ou para a afirmação da identidade afro-cubana, afrodiaspórica, mas também pela redução do panafricanismo, quando ele aparecia, à ideia de unidade política, militar e econômica entre os estados e povos do continente africano. Ou seja, um panafricanismo cindido das lutas da diáspora e mesmo da afirmação de uma identidade africana transatlântica. Essa limitação do panafricanismo já havia sido criticada por nomes como Elisa Larkin com relação à atuação da OUA nos anos 70. De certo modo, a gente pode tentar compreender essa dinâmica a partir de uma projeção daquilo que o Mark Sawyer chama de discriminação inclusiva para se referir à política racial do Estado Socialista, que seria projetada para a política externa, ou seja, Cuba exaltava, abraçava o panafricanismo desde que devidamente desracializado e de uma forma que ele não fosse reivindicado pela população afro-cubana com base em um projeto de afirmação da identidade negra que era negado pelo Estado Socialista com base numa ideologia de democracia racial. Por outro lado, esse jogo de uma África sem panafricanismo, de um panafricanismo sem raça, também poderia, talvez, ser uma forma do PSP, que tinha um histórico na luta antirracista de Cuba, mobilizar a ideologia de democracia racial para
afirmar o pan-africanismo e, portanto, manter suas bases históricas que estavam justamente na população afro-cubana.